Olá, me chamo Marco Oliveira, aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Molecular, da UNB, sob orientação do Dr. Elípio Resch, da Embrapa Senargem, onde eu tenho desenvolvido as minhas atividades, que estão inseridas no contexto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biologia Sintética e NCT Biosim, coordenado também pelo Dr. Elípio. E parte das atividades foram realizadas do Grupo de Biologia Sintética do Instituto Craig Venter, na Califórnia, supervisionada pelos Dr. João Glaese e eu, Suzuki. Eu apresento, então, um trabalho intitulado Avaliação da atividade de serina integrases como ferramenta de edição genômica na célula mínima sintética Mycoplasma mycoides JCVI 3B. Em nosso grupo, já trabalhávamos na utilização de serina integrases, que na época tinham sido recém-descritas, como ativadores de suítes genéticas em diversos modelos eucarióticos. Como exemplificado por imagens do nosso artigo publicado no ano passado, a inserção de pares de sítios de recombinação das integrases, denominados ATTB e ATTP, flanqueando uma sequência genética, permite que a atividade de tal integrase, quando expressa, ao casar a recombinação desses sítios, resulte na inversão e orientação dessa sequência flanqueada. Aqui, por exemplo, no caso do repórter GFP, a inversão do gene, que está inicialmente silenciado devido à sua orientação antissensa em relação ao seu promotor, ela leva à ativação da sua expressão. E aqui a gente pode ver diferentes integrases apresentaram diferentes níveis de atividade em cada um dos modelos testados na época. E é justamente nesses contextos que surge a oportunidade de trabalhar com o organismo sintético desenvolvido pelo Instituto Craig Venter, que inicialmente publicado em 2010 como o primeiro organismo controlado por um genoma completamente sintetizado em laboratório, a então nomeada Mycoplasma mycoides JCVI SIM 1.0, foi utilizada como base nos esforços de identificação do conjunto mínimo de genes essenciais à manutenção da vida e replicação, que culminaram na construção e publicação em 2016 de M. mycoides JCVI SIM 3.0, contendo apenas pouco mais das metades dos genes originalmente presentes em SIM 1. No entanto, a metodologia utilizada no processo de identificação dos genes essenciais, foi o bombardeamento de transposons, ele permite a observação de um único evento de perda de função por célula, não cobrindo, assim, os efeitos funcionais decorrentes da sobreposição ou complementação de funções que surgem quando da interação entre diferentes genes. E, sendo assim, nós propusemos a utilização das serina integrases como ferramentas interessantes capazes de modular simultaneamente a expressão de um conjunto de genes, inclusive de conjuntos distintos, quando utilizados mais de uma integrase, possibilitando, assim, o estudo dos efeitos fisiológicos provenientes de interações gênicas. Para tanto, inicialmente foram construídos 7 plasmídeos integrativos contendo as integrases INT9, INT13 ou INT2, sob o controle de um promotor induzível por tetraciclina e o repórter M-Cherry flanqueado na posição investida, silenciada, flanqueado, então, pelos sítios das respectivas integrases. E construções sem o gene da integrase ou construções com o M-Cherry já flipado, flanqueado pelos sítios recombinados, foram utilizadas como diferentes controles. As células de M. mycoides JCVI SIM3B foram transformadas com os plasmídeos e selecionadas em meio SP4 com puromicina, em placas sólidas. E após a seleção dos transformantes, as culturas foram mantidas em meio líquido, também SP4, e induzidas por 48 horas com tetraciclina. A ativação ou não do repórter pela integrase foi observada através de quantificação da fluorescência e absorvância em leitor de placa. E um ciclo seguinte de lavagem para remoção do indutor e uma nova rodada de indução com tetraciclina foi realizado e avaliado da mesma forma. Os resultados obtidos, então, eles confirmaram a capacidade de INT9 em ativar a expressão do gene repórter, como podemos ver aqui destacado. Porém, a indução de INT13 não levou ao aumento de sinal de M-Cherry. No entanto, é curioso a gente observar que em um dos controles positivos utilizados, que contém os sítios recombinados de integrase 13, os sinais já são bem mais fracos, mesmo antes da indução, quando comparados aos observados para as construções contendo os sítios da integrase 9, o que sugere um possível efeito inibitório decorrente da mera presença dos sítios ATT da integrase 13 flanqueando o gene de interesse. E complementando, então, a avaliação da integrase 9, podemos observar os níveis similares de ativação quando realizada a indução com apenas 1/10 da concentração inicialmente usada de tetraciclina, bem como a manutenção da atividade após a remoção do indutor, o que indica uma alteração de caráter permanente na orientação do gene. Com relação à integrase 2, os resultados parciais obtidos até o momento indicam uma ausência de atividade na ativação do repórter, porém alguns controles ainda serão construídos para permitir uma melhor avaliação e replicatas realizadas. Como passos futuros, nós iremos prosseguir com o INT9 na seleção de genes endógenos de SIM3B para modulação concomitante de múltiplos sítios com inserção de seus sítios ATT, flanqueando alguns genes como marcadores e genes quase essenciais mantidos na célula. Em relação à INT13 e à INT2, serão realizadas investigações
relacionadas aos possíveis efeitos estruturais, bem como otimização e variações no design dos plasmídios. Outras serina integrases que já trabalhamos também serão testadas no sistema. Muito obrigado, agradeço ao grupo do Dr. Elíbio e do Dr. John Glass, bem como as agências de fomento.